estamos aqui de novo com mais um podcast, Quem Tem Boca Vem Pra Ouçam. E estamos com uma convidada que hoje faz parte de uma forma muito especial da Ouçam. Ela compõe hoje um grupo de embaixadores. E eu acho que ela é uma das primeiras pessoas que está vindo aqui pra gente falar de um tema que todo mundo precisa aprender. Uma vez eu escutei, eu achei isso o máximo, que é todos nós precisamos ser um pouco vendedores, né? Então a gente vai usar aqui os exemplos do nosso mercado, mas que eu acredito que todo mundo e qualquer pessoa que assistir esse podcast de hoje vai ter alguma lição para levar para casa. Então, Camila de Góes, seja muito Hello. bem-vinda. Já é da casa, já conhece a Olsen, já estamos trabalhando juntas. Então, seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada por ter vindo. E eu queria abrir o podcast, como eu costumo abrir, com a Camila contando quem é Camila e o que te fez chegar aqui hoje. Maravilha. Antes de mais nada, obrigada pelo convite. Hum. Foi quase uma arma na cabeça, mas tudo bem. Brincadeira ali. Livre, espontânea pressão. Livre e espontânea pressão pra estar aqui, brincadeira. É um prazer. Mas, antes de mais nada, também uma honra, porque é muito engraçado. Depois, no meio do caminho, a gente vai falar, vou chegar, vou contar um segredo que talvez você nem saiba, mas eu vou contar um segredo sobre Camille Olsen, que depois eu falo. Ai, meu Deus do Ai, céu. Deus, essas coisas revelam, né? Nossa. Calma, calma que a gente chega lá. Mas, pessoal, eu tenho um pouco de esquecimento, então algumas coisas eu vou perguntar pra Elisa de novo, tá, Elisa? Então, já sabe, né. Mas sim, eu sou na verdade eu vou começar contando bem breve, tá. Eu vim de Minas Gerais, né, sou mineira, apesar de não parecer, já moro em São Paulo há muito tempo, mas sim, sou mineira, arrasto o "ai", trem bom aí, né, em algumas frases. E eu sempre tive um sonho de vir pra São Paulo e fazer carreira, né. Mas esse sonho, ele nunca foi, por incrível que pareça, isso talvez assuste todos vocês que estão aqui, vender. Nunca foi na área de vendas. Eu sempre quis atender. Meu sonho era ser fisioterapeuta. Comecei fazendo a faculdade de físio, né, com muito sofrimento, porque eu vim de uma família muito humilde, minha mãe não tinha condições de pagar a faculdade, então eu ganhei a bolsa no ProUni, comecei, vim para São Paulo exatamente por isso. Vendia bombom na faculdade para me manter. Foi ali que começou minha carreira em vendas, sem querer estar em vendas, né. Ganhou Mas mais dinheiro vendendo bombom do que com a... não, mas foi mesmo. Ali, eu vou te falar, você chegou no ponto. Ali abriu a minha visão de que eu poderia atender, mas qual que era a minha limitação, né. Porque estava fazendo faculdade de físio, eu me via às vezes fazendo estágio, eu falava: "Cara, eu tenho meu limite, né, eu vou pra minha sala de atendimento, eu tenho meu limite, mas e agora?". E eu comecei a ganhar dinheiro com vendas de bombom, fazendo eventos, fazendo algumas coisas, eu falei: "Ah, gosto". E teve uma virada de chave muito grande na minha vida. Eu não esqueço disso, que quando eu fui fazer meu primeiro estágio de fisioterapia, eu entrei no hospital, quase passei mal. Falei: "Cara, eu não quero isso pra minha vida". Eu sou uma pessoa muito eu me apego muito. E eu fiz alguns estágios também, fiz umas iniciações científicas, que eu cuidava de pacientes, ge ge gente, geriátricos, Uhum. né, e eu fazia reabilitação cardiopulmonar nesses pacientes. Olha que loucura. E eu perdia muito paciente nessas pós-reabilitações, e eu falava eu chorava, eu ficava desesperada Mais perdia de morrer? de morrer, de morrer. Não, porque você fazia um acompanhamento, é porque eram pacientes fumantes, né. Sim. Então esses fumantes eles acabavam tendo ciclo de vida, já estava ali, um ciclo de vida mais menor, estavam doentes e a Famosa gente reta final. exato. Entendi. E aí a gente, enfim, perdia muito deles, eu me aproximava, eu falei: "Cara, eu não tenho coração pra perder paciente". Então imagina, dependendo da área da fisio que eu ia reabilitar gente que já estava praticamente pra morrer. Não quero, decidi ir pra área da estética. Falei: "Vou atender, vou ser esteticista", beleza, fiz a faculdade. Mas quando eu me vi numa sala fechada atendendo, eu falei: "Cara, não quero isso pra minha vida. Não me vejo aqui trancada, entro às 8 da manhã, saio às 6, eu não vi nem o dia, e pra ganhar um valor fixo que eu não consigo escalar, depende de mim, e eu não conseguia". Falei: "Não quero". E aí eu comecei a trabalhar com vendas, eu falei: "Cara, eu quero ir pra área de vendas", comecei a transformar eu ainda na clínica de estética, né, eu saí da sala, mas eu queria ser vendedora, então eu comecei a trabalhar muitas vendas, né, trabalhar o paciente ali em sala, aí alguns donos de clínica já viram que eu tinha essa malícia de vendas, já me colocavam pra vender, virei gerente, aí fui subindo, né, virei vendedora, virei gerente, trabalhei com treinamentos, né. Se eu for contar minha jornada aqui vai ser grande, mas aí no meio do caminho, pra gente encurtar,
eu tive a possibilidade de trabalhar com o Dr. Hollywood, o cara da cirurgia, né, famoso Dr. Hollywood, Dr. Ray. E ali a gente montou um projeto de abertura de franquias. Esse projeto de abertura de franquias foi onde eu enxerguei onde eu queria estar. Eu sabia que eu gostava de treinar, gostava de vender e eu queria escalar. O pico da minha carreira. Eu falei: "Cara, é isso, é isso". Ainda sem estar na odontologia, né, o pessoal deve estar se perguntando: "O que que a Camila tá fazendo?" Que a doida caiu ali. Caiu na Olsen, Isso. exato. Mas ali ainda na área da estética. Tive um problema muito grande na minha vida, sabe, Elisa? Nesse período que eu estava trabalhando com o Dr. Hollywood, eu estava no auge da minha carreira, pensa. Eu viajava com ele dando treinamento a nível Brasil, era gerente nacional de treinamento, treinava as unidades que iam abrir, as unidades dele, tanto na parte de venda como de atendimento. Só que a minha mãe teve um problema emocional, a minha mãe tentou se matar, e aí eu tive que voltar para Minas, para cuidar dela. Eu lembro que eu recebi a ligação da minha mãe, né, no dia que ela estava no hospital. Falei: "Cara, não posso, tem que cuidar da entender o que tá acontecendo, né". Larguei tudo, voltei, entendi que Pra a minha Minas. mãe pra Minas, entendi que a minha mãe estava endividada, pegou o dinheiro com a agiota, e ela tentou se matar porque estava estourada de pressão, várias coisas. Que eu fiz? Eu assumi a pequena lojinha dela de interior, lembro disso até hoje. A gente Isso foi quando? foi em 2013, 13 não, 2013 a 2014, 2013 para 2014. Eu tinha acabado de me formar na faculdade, eu estava no auge da minha carreira, ganhando bem, falei: "Cara, agora eu vou voar". Mas aí são escolhas, né. Como que eu ia continuar minha carreira preocupado com a minha mãe? Eu falei: "Não, dou um passo atrás e depois a gente vê como faz". Nesse meio tempo, fiquei 1 ano e meio cuidando dela e cuidando da loja dela, tentando a gente pagou as contas, paguei as contas dela, né, que ela tinha pego com a agiota, renegociei outras coisas, apertamos tudo quanto podia. Não esqueço da minha mãe falando: "Eu não tenho um dinheiro no bolso", eu falei: "Tudo bem, mas agora a senhora vai ter as contas pagas, né". E a gente conseguiu reerguer um pouquinho a lojinha dela. Minha mãe, ela é muito vendedora, eu acho que tá ali no sangue. Só que minha mãe não tem gestão nenhuma, nunca aprendeu, nunca fez Aham. faculdade, nunca fez nada, então pensa, ela ganha dinheiro, mas gasta tudo, ganha dinheiro, gasta tudo. E foi vou te falar que viver aquilo com ela me fez enxergar e me fez chegar um pouco onde eu tô também. Por quê? Eu vi que eu não queria ser que nem minha mãe nesse sentido. Quero ser que nem minha mãe em Uma questão de versão mais madura, né. caráter, exatamente, mas em versão madura de parte empresarial. Eu falei: "Cara", eu olhava minha mãe, ela não tinha controle de nada, não tinha um livro de caixa, não sabia o que fazer. Eu falei: "Cara, não é assim". E desperdiça um grande talento, né. A minha mãe, Elisa, a minha mãe era pra ser milionária. Era pra ser milionária, juro pra você. E até hoje, viu? Eu saí de lá, ela se endividou de novo, e aí eu coloquei na minha cabeça 2 coisas: não adianta, senão eu vou ter que ficar parando a minha vida pra ir cuidar da minha mãe. Então qual que é a melhor coisa que eu vou fazer? Vou eu ganhar dinheiro e eu vou sustentar minha mãe. Vou dar Uhum. o que ela precisa e acabou, eu tô em paz, né. Quando eu coloquei isso na minha cabeça, eu falei: "Tá bom, fiz minha parte, ela tá bem, agora apesar das dívidas ela tá Aham. saudável". E eu voltei pra São Paulo. Quando eu voltei, eu tive que começar do zero, porque o mercado da estética, ele não é um mercado que tem muitas possibilidades pra você voltar e ser gerente de alguma coisa, Uhum. né. Então eu voltei, a minha vaga já tinha sido Preenchida. preenchida, não tinha mais espaço em outras empresas. Aí eu falei: "Ah, você quer saber? Vou voltar fazendo massagem". Eu voltei atendendo, fazendo massagem. Eu saí da pra Minas ganhando, na época eu estava ganhando 5, 6 mil reais, e voltei ganhando 1.000. E eu falei: "Vou voltar". Voltei. De algum jeito preciso voltar. Eu preciso voltar para o mercado, voltei. Quando eu voltei para o mercado, eu não esqueço disso. Olha como que a venda ela começa, e é isso que eu quero trazer até aqui para os dentistas, né. A venda começa no teu atendimento. As pessoas acham que a venda é na hora que a pessoa senta na cadeira, você vai fazer o fechamento. Não, a venda começa no atendimento, e eu falo isso por experiência própria, porque antes da gente vender o que a gente tem que vender para o cliente, a gente se vende, não é Aham. mesmo? A gente se vende. E eu, naquele momento que eu estava fazendo massagem, eu lembro que eu fui contratada para fazer depilação a laser, e a dona da clínica falou: "Não, você vai ter treinamento. Vai fazer todo o treinamento possível e amanhã você começa a Tipo, tu vai atender". passar por um Um treinamento, no caso. treinamento. Beleza. Na verdade, você vai fazer o treinamento em uma semana. Beleza, cheguei no dia seguinte, a recepcionista: "Toma, sua fila de atendimento de hoje". Eu falei: "Mas eu não sei fazer laser. E agora? O que eu faço?". Aí ferrou. O que que eu fiz? Me dá meia hora. Eu fui lá no fundo, peguei YouTube, comecei a estudar laser ali, a máquina, né, porque tem vários vídeos no YouTube.
Falei: "Vou aplicar". Comecei a aplicar, comecei a estudar o equipamento, estava treinando, em uma semana eu estava treinando toda a equipe dela que estava aplicando o laser errado, Ah, em uma semana. Aí eu comecei a me vender. Aí o dono da máquina, eu não sabia que a máquina que estava lá estava emprestada. Ele foi lá para trocar a máquina. Quando ele trocou a máquina, eu conheci ele, ele me viu lá, ele falou assim, trocou uma ideia comigo, gostou de mim. Depois de alguns dias ele me ligou: "Camila, você tem perfil para trabalhar numa coisa que eu quero". Eu falei: "Tá bom". Aí ele: "Vamos conversar". Eu falei: "Tá bom". E aquilo ficou na minha mente, eu falei: "Agora é minha hora". E fazia o quê? Uns 2, 3 meses que eu tinha voltado para São foi Paulo. rápido. Foi muito rápido. Mas eu me dediquei muito, sabe. Aham. Apesar de eu estar só atendendo, eu me dedicava àquilo. Mas passaram-se 1 ano, o cara não me ligava. Bah. Elisa, 1 ano. Aí eu ficava: "Meu Deus, e agora?". Enquanto isso eu fui trabalhando em outras clínicas. Aham. Aí um dia eu lembro que eu não estava aguentando mais atender, eu falei: "Você quer saber? Pedi demissão de onde eu estava e no mesmo dia eu vou ligar pra aquele cara", porque ele me prometeu que ele ia me dar uma oportunidade, até agora nada. No dia que eu liguei pra ele, ele falou: "Eu estava pra te ligar, você consegue vir aqui no Há um Itaim?". ano. Há 1 ano, exato. Aí ele: "Você consegue vir aqui no Itaim?". Eu falei: "Consigo, agora, agora". Eu saí de um emprego, já estava empregada em outro lugar, pra ser gerente de uma clínica, olha que louca, pra ser gerente de uma clínica que, dois donos, eles compraram essa clínica que ia falir, de ex-advogadas que tentaram abrir uma loja de depilação a laser e não conseguiu. Então o que que eles quiseram fazer? Eles falaram: "Olha, a gente vai reerguer essa loja e vamos virar uma franquia. E você vai ser a E gerente". qual que era a loja? Era Go Laser na época, queria virar a futura Body Laser, né. Falei: "Tá bom, eu topo o desafio, só que é o seguinte, eu vou ser dona dessa loja". Aí ele gostou mais ainda, né, ele Não falou: tinha despesa? "Não teve", óbvio, né. Aí ele contratou, virei gerente. Em 1 mês, a clínica saiu de 15.000 de faturamento para 130 de faturamento. Só pela forma como tu geria a entrada de Captação, eu foquei na captação, que é onde a gente vai chegar aqui. Trabalhei a captação de cliente, trabalhei a venda melhor do lead, do cliente, disso e aquilo, processo. Nem ele acreditava, as donas queriam a loja de volta. Falou: "Meu Deus, eu quero a loja de volta", não deu certo, aí porque a gente já devolve, aí tinha derruba de novo, aí volta, resolve de novo. exato. E aí, depois de 1 ano, a gente foi montando a marca, fui montando os processos, a gente inaugurou a Body Laser. E aí eu, automaticamente, de gerente daquela Virou unidade, dona. virei dona, ele me deu a oportunidade de comprar, mas também virei gerente nacional de treinamento da marca. Então eu ia para o Rio de Janeiro, treinava as unidades que iam abrir, fazia todo o processo de treinamento de vendas e de atendimento. Aquilo para mim foi uma experiência, mas aí eu vou te falar onde começa a nossa jornada até juntas aqui. Uhum. Eu nunca tinha tido a minha própria clínica. E quando eu tive apesar de ter feito muitas pessoas ganhar dinheiro, quando eu comprei aquela unidade que eu gerenciava, a coisa muda. Que envolve tua emoção, envolve teus riscos, envolve a tua vida. Pessoal, envolve o que eu tô gastando, meu caixa, né. Meu namorado entrou comigo como sócio, né, porque Ah, eu lembro agora, tá. você lembra da história que eu te contei, Aham. né. Porque eu não tinha dinheiro, eu ainda estava na fase derrotada na minha vida, pensa, começando do zero. Mas ele gostou da oportunidade, ele quis empreender, ele falou: "Tá bom, eu entro com dinheiro, você entra com o trabalho". Só que eu também estava trabalhando em outro lugar, né. Uhum. Mas enfim, o que que a gente começou a sentir? Quando uma coisa, Elisa, é você pegar o teu negócio, por que que a gente teve sucesso imediatamente? Pô, eu não tinha concorrência quase naquele momento. Então uma coisa é você vender sem saber que você tem concorrente. A partir do momento que virou franquia, até mesmo no bairro que eu estava, eu já tinha concorrente da minha marca próximo. E aí eu pensei: "Cara", aí começou a cair minhas vendas, não vou mentir não, começou a cair. Por quê? Porque eu já tinha outras possibilidades do Claro. meu paciente: "Ah, tem a Body Laser aqui, tem lá, tem no". Não era mais só sobre captação. Não era só sobre captação, era sobre posicionamento, era sobre qual que é a diferença da Body Laser da Camila com a Body Laser do fulaninho lá, se é a mesma marca, Uhum. né. Eu tive que me reposicionar, isso demandou muita energia e muito estresse, mas uma coisa que eu sentia muito, que é aí que eu resolvi ajudar muitos dentistas depois. O meu gargalo maior estava em entender formas de prospectar. Eu era gestora, eu cuidava de toda a parte da clínica, desde comercial, jurídico, contabilidade, financeiro. Mas sendo bem sincero, o que mais me deixava não dormir, não me deixava dormir, na verdade, era pensar na captação. Amanhã eu tenho cliente na minha agenda? Zero. Quinta eu tenho cliente? Zero. Sexta eu tenho cliente? Zero. E agora o que eu vou fazer? Porque sem cliente não gira nada. Uhum. Então o que que eu ficava? Desesperada com a minha captação. Comecei a treinar, comecei a contratar pessoal, comecei a estudar mais ainda sobre venda, sobre funil, sobre planejamento. Não dava certo. Contratava,
A funcionária lá na ponta não fazia. Eu falava: "Caramba, não é possível". Eu treinava, não fazia. Trocava num nível muito rápido. Eu falava: "Gente, e é o meu negócio, se eu não tiver o paciente, não vai. Tô botando Aham. rios de dinheiro em E marketing". fora que a tua credibilidade enquanto educadora, né, tipo, dar os treinamentos, o que que tu vai me ensinar se tu quebrou o As teu? pessoas falavam isso pra mim. Falava isso: "Mas você tá faturando pouco, você não tem quase cliente e tal". Depois de um tempo, o que que a gente conseguiu fazer? Consegui melhorar a captação e consegui aumentar meu ticket médio. Então a mesma rede vendia depilação por R$ 1.000, por exemplo, numa virilha, eu vendia 4 e conseguia vender. Então eu aumentei o meu ticket, Uhum. trabalhei em cima disso, eu falei: "Já que eu não tô conseguindo trazer tanto paciente, o que que eu vou fazer? Vou trabalhar no meu ticket". Só que eu ainda não estava satisfeito, porque eu pensei: "Opa, consegui aumentar meu ticket, agora imagina se eu coloco mais paciente pra dentro com esse Com esse ticket, ticket. eu vou faturar mais". Até o dia que eu cansei, eu falei: "Cara, não vai dar mais, eu vou sentar e vou fazer essa captação". Se eu conseguir encontrar a chave do sucesso da captação, eu não vou ajudar só a mim, eu vou ajudar muitos dentistas. Foi aí que eu tive a ideia, eu falava para minha gerente: "Eu vou abrir uma captação para clínicas, porque se eu resolver esse problema, eu resolvo de muita gente". Uhum. Elisa, quando eu sentava para fazer, o negócio fluía. Eu falava: "Cara, o que que eu faço de diferente?". E aí eu comecei a descobrir alguns pontos, né. Agora eu vou até encurtar para a gente chegar na odontologia, Aham. tá. Feito isso, entendendo que eu queria fazer a captação, que eu vou chegar nesses pontos, depois de um tempo eu fechei minha clínica, porque acabou que meu namorado e a gente começou a ter muito atrito, não soubemos ser Dividir. sócios e dividir, resolvemos separar. Mas logo quando a gente resolveu separar, eu já estava com a ideia da captação, porque eu já tinha entendido quais eram esses pontos, e me chamaram para cuidar de 10 clínicas odontológicas da rede Oral Unique. Vocês conhecem, né? Aham. E eu falei: "Ah, vou topar o desafio. É venda? É captação? Por que não?". Fui lá, aceitei. E era no interior de São Paulo. Fui, o dono até falou assim: "Ah, você vai mapear minhas clínicas e vai ver o meu comercial. O que que tá falha no meu comercial, que eu preciso melhorar minhas vendas". Eu olhei e falei: "Tá, o problema tá na tua captação. Tua entrada de lead já não tá sendo bem aproveitada. Aí o teu avaliador lá na ponta lá na ponta, tá fazendo o quê? Tá tendo que converter o pouco que entra". Beleza, ajustei todo o funil de captação, treinei a equipe, em um mês a gente bateu meta em quase todas as unidades. Na unidade principal, por exemplo, o dentista avaliador avaliava 5 pessoas por dia, 6. Sabe quantas pessoas ele começou a avaliar por dia? Hum. Chuta. 20. Quase 18. Ah! Ele ficava doido. Ele começou a me xingar, porque: "Meu Deus, eu não tenho horário de almoço". Aí tivemos que reduzir. "Não, vamos reduzir para 16". Aí depois reduzimos para 12. Porque foi tanta gente que a gente começou a colocar para dentro da clínica, que o negócio começou a ir. Eu falei: Aham. "Cara, validei. Validei tanto na estética como na odonto. Agora eu vou vender esse serviço para todo o Brasil", porque eu falei: "Consegui resolver o problema. Uhum. Consegui entender o fluxo", né. E aí eu abri meu time de captação, que hoje é o seu CRC e é onde a gente escala hoje. Mas onde eu queria até chegar, eu sei que você não me perguntou ainda, mas eu já quero falar. Teve alguns pontos, que realmente, fizeram a diferença para eu enxergar onde estava o Uhum. gargalo da captação, que é aquilo que eu falei. Eu sentava, o negócio fluía. A minha funcionária sentava, não fluía. Mas aí eu vou falar mais pra frente, vou deixar você me Top. perguntar mais coisas. Eh, A pessoa fala pouco, né? hoje hoje vivendo, afinal de contas, tu tens uma experiência já bastante grande na área de vendas e vive o universo da odonto. Então hoje tu não se comunica só com o dentista, mas acho que tens uma permeabilidade muito boa quando a gente fala, numa cadeia acima, né, no caso como a Olsen, as empresas que precisam se comunicar com o dentista. Isso. Se tu tivesse que trazer quais são os principais desafios que tu enxergou porque uma dor que eu sinto é que dentro do Brasil, quando eu olho para as empresas, quando eu saio da Olsen e olho para as empresas, parece que todas estão errando no mesmo lugar. Uhum. Porque não são pouquíssimas, a não ser essas da Hoff, que já são uma linha mais inovadora, já entraram com uma outra abordagem. Todo o resto da área da indústria da saúde ainda falha muito nesse ponto digital, de captação, de se comunicar. Aonde tu encontra, quando tu tem que olhar para isso, onde é que tu encontras esses erros? Onde é que a gente tá falhando? Isso é uma pergunta bem interessante, primeiro porque, até para contextualizar,
Hoje nas minhas redes sociais, é muito engraçado, quando eu vim pra odontologia, eu achava que eu ia atingir só o público da odonto. Eu tenho clientes que me seguem no mercado imobiliário, advogados, engenheiros, porque a mesma deficiência que a gente tem na indústria da odonto, a gente percebe também em Em todos os todos os outros mercados. mercados. Mas quando a gente fala da captação em si, aí a gente começa a falar desses pontos, eu acho que a primeira forma, acho não, né? Eu vejo isso muito, que a primeira forma que as pessoas fazem errado é a forma que elas se posicionam, tá? Hoje as empresas se posicionam para vender os produtos. Aquilo que a gente até conversou na fábrica, né? O que você realmente vende? Você vende cadeira? É exatamente isso que você vende? É, teoricamente é. Mas é isso que o seu cliente quer que você venda para ele? Não. Não. Então já entra aí o primeiro passo, posicionamento. Quando você vai ali nas redes sociais, quando você vai fazer uma divulgação, cara, você está divulgando o quê? O teu produto ou as necessidades do seu cliente? Que na verdade, pelo que até que a gente conversa bastante, é a dor e é o erro que o próprio dentista comete vendendo o produto dele dentro do consultório, né? Exato. Ele tá ali fazendo por exemplo, ele sentou para fazer uma avaliação. Ele foca em falar dos benefícios do implante. Sendo bem transparente, do outro lado, o que que a pessoa quer saber? "Funciona pra mim, doutor? Não importa o material que você vai colocar que não é. Vou ficar Funciona, é linda? bom, Uhum. vou sorrir do jeito que eu quero, vai me ajudar a comer sem dor", entendeu? Então, claro, depois você pode passar a qualidade do material que você está oferecendo para aquela pessoa, por isso que tá Ela relacionado ao valida a valor. credibilidade, mas não é tudo, né? Exatamente. Uhum. Você vai conseguir justificar o valor daquilo baseado na qualidade que você está entregando, beleza? É o segundo passo. Mas o primeiro passo não é esse. As pessoas invertem. E aí a indústria faz o quê? Exatamente a mesma coisa. Nas redes sociais, nesse posicionamento com o cliente, já quer mostrar qualidade para justificar preço. E ali não consegue convencer o cliente na ponta. O cliente na Uhum. ponta ele não vai se convencer pela qualidade antes de entender se a necessidade dele vai ser suprida. Então, esse é o maior dos erros. Eu vejo assim, principalmente na porta de entrada do cliente. Eu quero fazer essa analogia, não, montar esses dois cenários dentro de uma clínica, né? Aí para dentistas, médicos que têm a clínica, acho que ele até psicólogo, Não, acaba qualquer que isso se um, estende, área da né? saúde inteira. Como é que é? Uma das coisas que eu vi bastante os mentores mais voltados para odonto, eles trazendo é que a gente tem a mania de contratar uma secretária e esperar que a secretária faça tudo aquilo que a gente não deu conta. A gente simplesmente joga no colo da secretária e espera que ela faça, né? Como é que é uma estrutura ideal dentro de um consultório odontológico? Quando a gente fala de o que faz uma secretária, um CRC, qual é a função, como distribuir, como é que seria um organograma ideal de uma clínica odontológica que está começando? Tá. Esse era o ponto. A gente tem que entender, né, se é um começo ou se já tá na fase de evolução. De uma clínica que tá começando, fica muito difícil até mesmo para o próprio dentista entender como que ele vai o primeiro, qual a quantidade de profissionais que ele tem que ter para fazer a distribuição de todas essas tarefas, Até né. porque eles dentro da escola, eles não são treinados para isso, né? Ninguém. Aliás, isso é uma coisa que o Brasil, em qualquer área, devia ter. Gestão de empresa. Porque você sai, ah, beleza, eu vou ser dentista, eu vou atender, mas você vai atender onde? Vai ter o seu consultório ou você vai atender para alguém? Se você for ter o seu consultório, meu amor, você tem que ter a gestão do teu consultório, né? Mas enfim, o que o dentista ele se confunde muito? Quando ele vai abrir, vamos supor, ele tá abrindo o consultório dele. Ele entende que é ele que vai atender. Uhum. O primeiro pilar é fazer um marketing, né, para atrair cliente. Só que aí ele tem que entender, como que ele vai começar essa divisão. Ele não vai conseguir começar, por exemplo, direcionando alguém só para falar com o lead, com o cliente que está interessado para ele. Ele vai precisar de alguém para fazer meio que tudo mesmo na clínica, Aham. que aí entra o papel da secretária, tá? A secretária, realmente ele precisa da secretária, e ele começa a fazer uma distribuição inicial de funções para ela, porque até não tem demanda, né? Ele Uhum. acabou de abrir, não tem demanda. Então o que que ela vai fazer? Ela faz agendamento, ela cuida do lead, ela faz o primeiro contato com ele, ela vai tentar fazer uma conversão em agendamento, ela vai acompanhar esse cliente até o consultório, o cliente fechou o tratamento, ela vai programar os agendamentos das consultas de tratamento, vai receber, né, fazer o pagamento e acompanhar o financeiro. Então, assim, eles vão se dividir. Aham. O erro começa, principalmente, né, e aí é onde a gente começa a ajustar, a partir do momento que o dentista começa a escalar, né? Quando ele cresce, ele não entende o limiar, né? De quando é que chegou a hora de mudar a estrutura. Exatamente, porque ele entende: "Ah, mas a minha profissional não dá conta. Ela sempre fez isso, ela sempre fez aquilo". Tá, mas aí esse é o ponto. Antigamente, quando você abriu, ou às vezes não
ele tenha acabado de abrir, mas que já tenha tido um tempo, beleza, você recebia quantos primeiros contatos? Hoje você recebe quantos? Você já parou O pra que é esperado de volume, de fato, né? Exato, você parou já pra avaliar, por exemplo, se hoje qual que é o momento que ela faz esse primeiro contato? Por quê? Quais são as demandas dela e quanto tempo ela perde em Uhum. cada demanda? Se ela tá dando conta de cada uma dessas demandas. E aí sim, ele já tem que evoluir. Se ele entender, né, que, poxa, realmente a minha secretária, ela tem tanta demanda em cuidar de quem já é paciente, de fazer o financeiro, agora tá na hora de contratar um CRC, um outro profissional, que aí é Aham, onde eles ficam muito na dúvida. O que que é uma secretária? O que que é um CRC? Porque a secretária começa sendo CRC, aham. começa falando com o lead. Mas o que que é o CRC realmente? É o profissional que você vai precisar contratar no momento que quero dar o próximo passo. Já não tenho mais como a minha secretária atender todo esse volume de leads. E é muito louco quando teve uma fala tua, não sei se eu já te falei isso, que eu, cara, aquilo me marcou Não tanto. falou. Opa! Foi minha Siri. Calma que eu nem falei ainda. Calma, calma que você vai compreender. É, que como isso se trata muito de mentalidade. Porque, de fato, entender a hora de crescer, quando a pessoa tá ligada, quando ela tem uma visão de crescimento, ela pega essas coisas rápido. Pega. E teve uma fala tua que eu nunca. A gente tava assistindo lá o negócio do Igor. E aí, eu não lembro qual foi o ponto que a gente entrou, que alguém trouxe a dificuldade de crescer que ela tava tendo. E que ela não conseguia estruturar a equipe. Aí tu virou pra mim e falou assim: não dá pra saber se ela não cresce porque ela não tem pessoa que faça venda, ou se ela não vende porque de fato o produto é ruim, né? E aí Exato. tu falou, o que falta muitas vezes para as pessoas é a coragem de dar o próximo passo. É. Porque ela nunca vai saber. E quando tu Exato. tem um vendedor a mais, às vezes tu vende o dobro. Exato. E era só isso que tava faltando. Exatamente. É que a gente pensa, eu falo isso pela minha empresa. Eu acho que talvez até você já passou por essa fase. Quando você pensa, putz, você não tá vendendo, mas você precisa vender mais. O que que você imagina? Contratar uma pessoa é um É custo. demitir, é reduzir. É custo. Só que para você vender mais, o que que você precisa? De mais atenção na venda. E se você precisar de mais atenção na venda, o mais lógico é dar foco no teu comercial. Então tem dono de clínica que ele foca em outros pontos. Ah, eu preciso vender mais. Ah, mas eu preciso comprar coisas Você vai novas, comprar então um scanner novo, precisa. Aham. o teu comercial é a primeira coisa que você tem que estruturar na empresa. O resto é depois. Eu sempre falo isso, você quer crescer, você quer aumentar, você quer escalar, entrega É que o primeiro. comercial, a gente fala muito lá na UC, né? O comercial é locomotiva, né? Não tem Ela como. puxa as coisas, não Ela puxa adianta. o resto. E aí, eu lembrei no momento que a gente conversou dessa fase, eu tava na contratação do meu comercial, lembra disso? Eu falei pra Uhum. você, eu tô contratando um comercial e meus sócios estavam com medo de contratar o comercial. Eu falei, não, eu prefiro tirar do meu salário e botar um comercial aqui. Sabe por quê? Porque ele vai se pagar. Se ele colocar Se ele dois. não se paga, quem a empresa paga, né? Exato. Se ele colocar 2, 3 clientes a mais do que a gente sem comercial faz, ele já tá se pagando. Então, qual é o medo? Não faz sentido nenhum. E eu preciso realmente dar essa escala. E, não, Uhum. e foi o que aconteceu. Naquela semana eu contratei o comercial e a nossa empresa duplicou. Foi literalmente. Literalmente. Agora eu já tô contratando o segundo comercial. Aham. Já tô indo pro segundo. Contratei 12. Exato. E segundo, terceiro. Então, esse é o primeiro funil, tá, Elisa? E aí eu não é só dentista, né? A gente tá trazendo aqui para toda a área da saúde, para Aham. todos os empresários. O funil é entender qual que é o momento que você realmente vai fazer divisões de tarefas, mas Uhum. principalmente focado no comercial, porque a clínica começa a crescer, a gente foca no atendimento, aí contrata o ASB, aí O que é contrata. isso? A ASB é a pessoa que eu não sou dentista, Ah, é tá? da área, tá. É Técnica da da. área, Tá, da tá, área tá. técnica, é a pessoa que cuida lá que faz a higienização dos materiais, como chama? Tá. Eu esqueci o nome disso. Enfim. Gente, eu sei levar avaliação pra dentro da clínica. O resto eu não entendo de nada. Mas tem. Então eles focam nisso pra aliviar o dentista. Mas dentista, você prefere que ou dentista, ou dono de clínica, qualquer pessoa, você prefere, qual que é o teu maior alívio? É te diminuir carga horária de cliente ou diminuir a preocupação financeira? É outra pergunta que mexe muito. Você vai ficar mais tranquilo trabalhando menos, mas você ainda não tá faturando mais, ou opa, deixa eu ainda assumir essa carga aqui, enquanto meu Também comercial é muito de perfil e desejo, né? tem muito de perfil e Embora desejo. seja difícil de entender, porque quem quer crescer não, né? Tipo, pô, olha a oportunidade que a pessoa tá perdendo. Mas é mais sobre ela do que sobre, né?
É mais sobre ela sobre isso. Então, hoje, eu até brinco com dono de clínica. Hoje, na minha terceirização, né, de captação, hoje eu trabalho levando pacientes para dentro da clínica. Mas hoje eu vejo muito dentista. A gente estava até comentando aqui fora, né? É, tem o cara que me contrata e que ele reclama. Tem o cara que me contrata e ele reclama se eu dobrar o número de agendamento dele. Porque eu tiro ele da zona de conforto. Ah, mas você tá mexendo na minha agenda. Ah, você não pode botar paciente de hoje pra ontem na agenda. De hoje pra amanhã na agenda. Não porque eu tenho uma programação. Aí eu falo, doutor, você tá me contratando pra eu te entregar resultado. Pra realmente a gente dar o próximo passo. Pra você ter um CRC na sua clínica. Pra gente aumentar o número de avaliações. Mas quando a gente vai fazer isso, eu tô mexendo na tua agenda, no teu dia a dia. Então o doutor não quer dar o próximo passo. Aham. Ou aquele dentista, aquele doutor, porque eu atendo médico também, tá? Ou aquele doutor que, por exemplo, me contratou. Ele quer dar o próximo passo, mas ele quer que eu faça do jeito dele. Não funciona. Mas isso eu acredito que é um pouco da, de culpa de por onde o mercado digital caminha, né? É. Que faz parecer que dá pra ganhar muito dinheiro sem fazer muito esforço. É óbvio que um ou outro dá um tiro certo, né? Outro é a pessoa que tá no avião, é filmado, não dando assento pra um menino e do nada vira uma celebridade. Mas assim, isso é muito pouco. É pouco. E de quantas pessoas realmente não é uma verdade. Pra tu vender mais, embora a gente consiga cada dia usar a tecnologia a nosso favor, usar a inteligência pra otimizar, mas precisa de esforço, não Não, tem? é só você ver os dentistas, né? Ou os profissionais mais famosos do Brasil. Teve algum, ou da sua região mesmo, real, teve algum, começou já sendo assim? Só se herdou Não. a visibilidade do pai, né? E é o que, E e é o ainda que a gente assim. fala, que é o pior, né? Porque daí tu tem um peso, que é o que eu falo que me atormenta, né? É o peso da minha responsabilidade, porque tu faz uma Exato. cagada, já era, né? É uma Exatamente. coisa que é difícil de construir, se estraga assim, né? Exatamente. Mas não tem como. Se você olhar a história anterior, porque a gente só vê o que tá naquele momento, né? Mas se você olhar a história anterior, Uhum. os caras, as pessoas ali, os donos, aqueles empresários, o que eles já sofreram antes, o que eles assumiram de BO, o que, que eles Que eles já entraram, perderam, o que né? eles já perderam, o que, que eles investiram de tempo e conhecimento. Esse é outro ponto. Tempo e conhecimento. As Sim. pessoas querem chegar lá, mas não querem passar pelo processo doloroso, né? Decida pagar o preço. Decidam pagar o preço, exato. E a captação é exatamente isso. A captação, ela é o decidir pagar o preço. Porque decidir pagar o preço em que sentido? Quando as pessoas focam na captação, que é o ponto principal para botar o paciente para dentro, vamos Uhum. pensar só nessa entrada de funil, não é só sobre contratar uma CRC para trabalhar aqueles leads. Eu tenho uma profissional, que o salário dela é uma média ali de no CLT, dependendo da região, vou falar por base com São Paulo, tá? Base São Paulo é 3.700 no CLT, com tudo. Pô, já vou ter um custo a mais, 3.700 para eu trabalhar melhor aquele cliente. Mas para chegar cliente para aquela profissional, o que que eu tenho que fazer mais? Tráfego pago, já é outro investimento. Agência de marketing, já é outro Mas eu investimento. vou te falar que eu acho, pelas coisas que eu vejo, e até com esse braço que eu hoje tenho, né? Essa linha de educação, muita gente está disposta a pagar, tá aí as mentorias, né? Pagar pra resolver o problema, mas a parte mais difícil não é nem o desembolso financeiro. É porque a pessoa acha que ela pagando a mentoria de 100 mil, 50 A mil, mentoria vai ela fazer não precisa fazer sozinha. nada. Exato. E aí consegue ver que, embora tu tenha construído, né, uma captação, um tráfego pago, é como se assim, não, eu pago pra não me incomodar. Quando ela vê que ela pagou e deu mais trabalho, ai, Ó, Elisa, você trouxe um ponto muito importante. Porque a gente tá vendo uma tendência, principalmente agora, a partir desse ano, de terceirizar muita coisa. Você sabe que é um movimento das empresas, aham. né? De empresa no geral. Terceirizar financeiro, terceirizar isso, terceirizar tudo, né? E essas clínicas menores, ainda mais. Por quê? Porque ela ter dentro é muito mais oneroso, é É muito mais caro. caro. Foi o que a gente falou, né? Exatamente, do que ter fora. Falando em grandes indústrias que nem a Olsen, não faz sentido, porque é diferente. Sim. Mas quando eu falo do empreendedor individual, faz muito sentido ele terceirizar. Só que qual que é a questão? Você trouxe um ponto muito importante. Qual que é a questão? Beleza, o cara, ele tá terceirizando, mas ele acha que a terceirização, o benefício da terceirização é tirar o problema dele, não é? Até porque, é que a gente justamente falou de agência de marketing, né?
A gente entende que a gente não conhece, a gente paga alguém. A partir de agora, pronto, tá resolvido, a pessoa vai resolver minha vida. Exato. Mas como é que você vai cobrar essa pessoa? Como é que vai saber se tá fazendo certo ou não? Na verdade, a partir do momento que eu terceirizo, tá? Tem que ser maior o acompanhamento. Tem que ser maior a presença. Sim, Tem que porque estar tá fora muito de mais casa, perto. não tá lá, não tá debaixo né, dos nossos olhos. Exatamente. A terceirização ela é benéfica para uma coisa: redução de custo e a redução de dor de cabeça com a mão de obra. Contratação, treinamento e acompanhamento. Uhum. Mas, Camila, o acompanhamento tem que permanecer na terceirização. Que nem o cara que me contrata, ele não vai ter preocupação de ter a CRC, a comercial dele ali, bem fazendo um Mas vai agendamento. precisar estar sempre ajustando as expectativas dele. Sobre Ajustando as expectativas, fazendo reunião de alinhamento, entendendo onde pode estar o gargalo, porque às vezes ele sempre vai achar desculpa pro problema dele, Aham. né? Tem um dentista que não vende, eu levo avaliação e não vende. A culpa é de quem? Do CRC. Mas, pô, tá sentando gente na cadeira. Então, realmente, a culpa Olha é do pra CRC? dentro, né? Vamos olhar na conversão da venda? Ou às vezes o marketing, o dentista, ele cria, o dentista não, e como, assim como todo mundo, ele cria uma imagem de que, opa, eu tenho marketing, eu tenho uma menina para fazer agendamento. Tem que funcionar, tem que chegar cliente. Mas aí quando vai ver o Eu anúncio quero a que boca ele tá aberta e a gravando, venda feita, né? mas aí você vai ver o criativo dele lá na ponta, o vídeo. Sim. Ele tá vendendo produto, não tá vendendo dor. Vai atrair cliente? Não vai. Então já nem chega cliente até ele. Sim. Não tem um posicionamento, não tem uma imagem. Envolve tanta coisa que a gente fica doido. Gente, a gente podia ficar aqui o dia inteiro, né? O dia inteiro. Mas estamos na reta final. E eu sempre peço para que quando a gente termine o podcast, né? Se tu tivesse que dar uma dica pro teu público, algo que a gente tem que pagar para ter, algo realmente privilegiado, de algo que realmente hoje tu dedica a tua energia para fazer isso para quem te paga, né? Uma dica valiosa para quem tá aqui. Qual dica tu darias? Sem dúvida, investir em processo. A gente tem o erro de investir muito em treinamento de atendimento. E não é um erro grande, mas é um erro inicial. Aham. Tem que inverter os papéis. Primeiro você cria processos, depois você aprimora os processos. E eu vejo as clínicas fazendo diferente. Primeiro tá aprimorando um processo para depois desenvolver ele. Não adianta você ter o melhor vendedor que sabe contornar qualquer objeção. Sabe aquele cara, vamos pensar na palavra Aham. foda, que você fala, cara, é o Alex e a Dá. Sabe aqueles dois? Então, só que imagina ele sentado na tua cadeira e não tem paciente para eles atenderem. Adianta? Não. Não adianta. Por quê? Porque não tem um processo para trazer esse paciente até ele. Então, Aham. se eu puder dar uma dica, é investir em processo, em sistemas, tecnologia, realmente um passo a passo bem estruturado, um funil desde o marketing, venda, trabalhar em cima disso para primeiro botar o paciente dentro da clínica. Esquece conversão, esquece forma que vai falar. Primeiro empurra, né? Depois... Primeiro empurra, depois você arruma. Uhum. É que nem quando você acaba de se formar. O que você faz primeiro? Você vai começar a atender para depois você aprimorar, né? Assim, é um nível de experiência. Ou você já atende no nível Lógico, excelente? Não. E aí que tá o erro. Eles querem um atendimento perfeito, mas você tem paciente. Então, a dica que eu daria é foca no teu processo. Invista em treinamento, mas não de atendimento no primeiro momento. Uhum. Em realmente criar produtividade, sistema, investir em tecnologia que vai aumentar a produtividade do teu profissional para depois você aprimorar a qualidade do atendimento desse profissional. Que é o que a gente tá falando muito aqui, né? Desde quando a gente conheceu. Perfeito. Exato. Cami, obrigado. Imagina. E primeiro que a Camila ela tá aqui num papel de, além de, né, ser uma embaixadora e fazer parte da Olsen enquanto marca, de se comunicar e levar as coisas da Olsen pro mercado, ouvir o mercado e devolver pra Olsen, ela também tá no processo de trazer para dentro da Olsen essa inovação no sentido de marketing online, né? Da venda, todo o processo de como nasce, como constrói uma conversa boa com o cliente e constrói uma conversão realmente para sair daquele lugar de uma indústria tradicional, que é o que a Olsen realmente busca descolar. O que vocês estão vendo aqui, na verdade, é só um pedacinho do que a gente está construindo. Então, quem curtiu, quem gostou, além de, né, ir nas redes da Camila, conhecê-la, saber o que ela oferece, tiver interesse no que ela faz, procurem Camila de Góes, né? Isso. Mas acompanhem, porque hoje, de fato, ela é uma embaixadora da Olsen. E como esse, a gente vai construir muita coisa legal junto, né? Sim. Então, fiquem ligados, acompanhem mais e muito obrigada. Deixa eu falar um segredo Vai lá. rapidinho. Então, lembra que eu falei que eu ia falar um segredo pra você que você não sabia? Lembro. Então, deixa eu contar. Na verdade,
Como eu contei aqui que eu não sabia que eu ia vir pra área da odonto, gente, eu não sabia o que era Olsen, tá? Esse é o segredo. Eu E não aí tá sabia. o nosso marketing, a gente vai ter que transformar isso. Eu não sabia. Então, tipo, eu tinha entrado na odontologia e não conhecia. E depois que eu conheci a Elisa, comecei a conhecer a marca, eu falei, cara, que coisa incrível. Então, pra finalizar também, quero agradecer, Elisa, porque foi um prazer ter a oportunidade de ter conhecido. E além de ter conhecido, já, em tão pouco tempo, já fazer parte disso. Então, eu não podia ter te falado isso antes, tá? Mas agora eu posso. Brincadeira. Muito obrigada, obrigada. Até a Imagina. próxima. Até, gente.